Boa noite, pessoal. Agora sim, estamos entrando no ar para daqui a alguns minutinhos começarmos a nossa entrevista ao vivo, nossa live com a Bruna Marcelino, nossa psicóloga de emergências. Sejam bem-vindos, Luiz Carvalho, seja bem-vinda. Estamos aqui nos preparando, já começando para a nossa já vou aproveitar e vou colocar também no Facebook. Quem quiser pode acessar também pelo Facebook nossa live. No Facebook a vantagem do Facebook é que ele fica gravado, o pessoal pode ver de novo, pode ter alguma dúvida. Boa noite, Tatiane, Rosane, Luíse, Pepe Alves, tudo bem? Sejam bem-vindos. Em breve, então, vamos estar conversando com a Bruna. A Bruna é psicóloga de emergências ou de situações extremas e ela vem aqui falar para nós. Ela é voluntária na Cruz Vermelha Internacional, atua aqui em Porto Alegre, já atuou em outras crises de grandes proporções, e ela vem aqui conversar conosco para falar sobre essa especialidade relativamente nova da psicologia, que é a psicologia de emergência ou das situações extremas. Ela vai falar melhor isso para vocês. Vocês sabem que eu fiz o curso, recentemente fiz o curso na MIT, sobre gestão de crises, e um bom gestor de crise ele tem que se saber socorrer de profissionais de outras áreas. Ó, a Bruna já tá entrando, já vão chamá-la para conversar conosco aqui. Olá, como é que estamos? Agora sim, já estamos na nossa live agora. Como é que tá? Tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo. Tudo certo. Eu estava aqui te apresentando aqui, eu vou contar a nossa história. No ano passado eu fiz psicologia e na disciplina de ética nos deram a missão de fazer um trabalho sobre os diversos ramos da psicologia, diversas especialidades da psicologia. E até por sugestão da Beth, que ela já sabia que eu gostava da área da gestão de crises, por sugestão da Beth, acabamos escolhendo a psicologia de emergências, que a gente não tinha nenhum conhecimento, não sabia nada sobre. E daí a professora nos sugeriu, a Bruna já era conhecida da área, especialista da área, nos sugeriu. A Bruna foi muito simpática conosco, nos atendeu muito bem para falar sobre a psicologia. E daí depois, agora, com essa questão toda da Covid, estou fazendo algumas lives para a gente ter conhecimento da gestão de crise, como é que funciona. E eu digo, a gestão de crises exige profissionais de diversas áreas, e uma das áreas que talvez das mais importantes é exatamente a da psicologia, né? Psicologia de emergência. Tem uma outra expressão que tu me falaste, né, de situações extremas, né? Isso, também usamos psicologia nas situações extremas. Certo, então eu vou te dar a palavra, porque tu que é a personagem principal dessa nossa live, então pode te apresentar. Tá certo. Uma boa noite, então, para o pessoal, quem se interessou, enfim, pela temática, seja muito bem-vindo, né? Enfim, como o Jorge comentou, foi um convite, então, né, no ano passado, que nós tivemos esse encontro, e eu sigo, então, atuando desde a Boate Kiss, na verdade. Foi uma situação que me colocou, então, a poder pensar em outros contextos da psicologia, né? Mesmo com a parte clínica, com a psicologia institucional, tem algo, acho que pulsa um pouco dentro desse contexto, assim, né? Então, desde a Kiss eu comecei a estudar e, enfim, fazer alguns cursos de aperfeiçoamento dentro dessa área, né?
Então, eu fico super feliz poder compartilhar e que tenham pessoas que também compreendam a importância, né, de pensarmos mais na saúde mental em diversos contextos, né, para além, enfim, do espaço escolar, do espaço hospitalar, da clínica, né. Então, eu fico feliz de estar compartilhando um pouco com vocês. Eu sou voluntária da Cruz Vermelha Brasileira, da filial Rio Grande do Sul, e, enfim, atualmente eu integro, então, o Departamento de Socorro e Desastre, o que, então, acaba me colocando um pouco mais à frente de algumas ações e construindo com a equipe também possibilidades de atuação, né? Então, acho que isso fala um pouco da minha caminhada, da minha trajetória, assim, dentro dessa situação de desastre, né? Não, é interessante que a Boate Kiss uma situação de desastre, de crise que deixou marcas, né? E mexeu também na tua carreira, né? Na tua opção de carreira, de especialidade, né? Mas tu também clinica, né? Tu também tem consultório, né? Sim. Atualmente eu estou no consultório também, mas acho que a Kiss foi um marco realmente. Quando eu me formei, o primeiro curso que eu passei a me dedicar foi, então, em intervenção em desastres, assim. Então, a partir de lá eu venho, então, construindo um pouco dessa trajetória, enfim, e de alguma forma buscando referências no nosso país também, de pessoas e instituições que também vêm a colaborar e a estudar sobre a área. Certo. E como é que funciona? Qual é a atuação do psicólogo de desastre, de emergências? Como é que funciona? Por exemplo, na questão da Boate Kiss, né? Nós ficamos sabendo pelas notícias que foi uma situação grave, de vários mortos, várias pessoas em situação de crise, de perda de filho, perda de parente, que é mais ou menos, que é bem próximo, né? Eu sempre digo, crise não existe duas crises iguais, né? Mas é uma situação muito semelhante a acidente aéreo, né? Pelo número de pessoas, número de questão de familiares e tal, né? Eu acho que dá para fazer um paralelo. Sim, a gente sempre fala que um desastre nunca é o mesmo, né? Então, assim, mesmo caindo 2 aviões, a situação e como Exatamente. A cinemática, né? Que a gente vai pensar a cinemática da cena, quem eram as pessoas, acho que fala muito de como também o social vai dar conta daquilo, né? Se a gente for pensar assim, bom, quando nós tivemos a queda do avião da Chapecoense, né, em Medellín, há toda uma situação que passa também, não era qualquer avião, né? Era uma equipe de futebol, né? Uma equipe que estava crescendo muito, né? Assim, a visibilidade que eles estavam tendo. Então, de alguma forma, fala de todo um processo também que Chapecó passou, né? Enquanto pertencimento daquele grupo, mas que o Brasil inteiro, né? Querendo ou não, diversos pontos turísticos, não só no Brasil, mas no mundo, ficaram verdes naquele dia, né? Porque havia uma homenagem. Porque é isso, né? Não é... O desastre, ele tem que ser visto como um todo, assim, né? Bom, o que ele fala também desse social? Ali no avião da Chape teve a questão também que teve sobreviventes. Então, o que é também... não é todo o avião que cai que tem sobreviventes, né? Então, acho que também fala de uma peculiaridade desse acidente, né? Assim como a Kiss, né? Ela vai nos falar de 2 situações que nos colocam sempre naquilo que é um desastre, que é um número muito grande de pessoas mortas, né? Nós tivemos mais de 240 mortos e, enfim, mais de 400 feridos. E tivemos também o grande número de pessoas jovens, que geralmente dentro dessa situação de desastre a gente fala que são os 2 pontos que fala de um sofrimento para além daquelas famílias e daquela comunidade, porque o processo de perda, ninguém precisava ter um conhecido na Kiss para não ter sofrido aquilo, né? Claro, então, sim. De alguma forma, o acidente da Kiss, ele vai nos falar, sim, de um processo que todos nós sentimos, né?
Não precisava, eu não conhecia ninguém na KISS e mesmo assim eu me mobilizei, porque sim, era uma quantidade muito grande de mortos e muitas pessoas jovens, né? Então, isso fala também de um cenário que acaba, enfim, ecoando no social, né? E eu acho interessante, por exemplo, que agora com a crise da Covid, mesmo sendo o mesmo motivo, né, são cenários completamente diferentes, tanto internacional, com a China, que aparentemente já encerrou a crise, Itália atuando de uma forma, Espanha de outra forma, né, catastrófica, mas catastróficas de forma diferente. Dentro do Brasil, várias situações. Eu acho que dá para dizer que cada cidade também tem a sua situação. E a impressão que a gente tem, né, como leigo da medicina, das ciências médicas, é que o vírus se comporta de uma forma diferente, né, em cada local. Né? Então, são situações. Então, quer dizer, se tivesse um manual para o psicólogo de emergências ou sobre o Covid-19 não ia funcionar, né? Porque quem está atuando em Porto Alegre é diferente de quem está atuando em São Paulo ou quem está atuando em Bagé. Né? Então, cada um... E fala muito também da capacidade local, né? Quando a gente vai poder estudar os conceitos de emergência, de desastre, a gente sempre vai ter essa compreensão de que é uma ocorrência súbita, as coisas surgem de forma muito repentina, né? E que ela supera a capacidade local. Então, eu acho que fala muito, quando a gente for falar de desastre, a gente vai falar muito dessa questão do risco, da vulnerabilidade daquela população e também a gente vai falar da capacidade local, né? Bom, porque nós estamos vendo agora a quantidade de covas que estão sendo abertas, né? Porque isso remete um pouco a Botkiss também. Não haviam funerárias que dessem conta da quantidade de caixões que aquela cidade precisava, né? Então, assim, bom, tanto que não tinha IML, né? Os corpos não eram reconhecidos num lugar minimamente um pouco mais confortáveis ou que a gente pudesse fazer o mínimo de um acolhimento, né, para aquelas famílias. Bom, era num ginásio. E isso deve complicar bastante também para a família, né? Porque existe aquela história das fases do luto, né? E uma das fases do luto, né, acaba fugindo alguma coisa, porque tanto que às vezes a gente vê em filmes, ou, né, as pessoas, eu quero enterrar meu filho, né? Aquelas coisas que desaparecem, desaparecimento de pessoas e tal, né? E agora a gente está vendo na Botkiss, eu acho que foi um pouco diferente, enterraram, mas eu digo, com a Covid tem gente que está, pelo menos no exterior, no Brasil não sei, que não pode enterrar, ou enterra ou faz um velório relâmpago, né? Então, são situações que as pessoas vão ter que atuar diferente, né? Sim, na verdade a gente já tem até um protocolo, né? Porque, enfim, ali na Cruz Vermelha, então, a gente acaba compartilhando muito desses documentos, né? E a gente já tem protocolo, sim, que em alguns países da Europa é direto cremação. Aqui no Brasil ainda não, pelo que se sabe, não está obrigatório ainda, mas é caixão fechado, tem o tempo limite, né? O velório, tem que fazer rodízio às pessoas, né? Não, as pessoas mais próximas dos familiares, né? Então, quando a gente vai falar do processo de perda, a gente vai falar assim de rituais que são importantíssimos, né, para nós conseguirmos elaborar, né, essa perda, e que agora não se tem isso, né? A gente sabe que a maneira como o vírus também aparece é muito rápido, né? Em 2, 3 dias a pessoa morre, em alguns casos, obviamente. Sim. Sendo que ainda está no grupo de risco, né? Então, isso, de alguma forma, também faz com que algumas entrevistas que a gente está vendo é isso, né? Ah, mas minha filha entrou no hospital e 2 dias depois eu fui enterrar ela, né? Porque é isso, né? É muito rápido, né? Não dá tempo de uma despedida. Eu sei que alguns locais, inclusive aqui em Porto Alegre, já tem todo um aparato de fazer videoconferência, né? De alguma forma, para a gente poder ter esse contato do paciente com o familiar, mas ainda assim não é o ideal que a gente vai pensar enquanto processo de luto, mas é o que o cenário nos deixa, né? A gente está, enfim, num desastre biológico, a gente tem que viver conforme
a gente consegue dar conta nesse momento e o cenário vai mudando, né? Assim como as demandas iniciais de qualquer situação, em um curto período, mudam muito rápido, né? Vamos poder pensar. E é uma situação que a gente não tem memória recente, né? Nós não temos uma crise semelhante há pouco tempo, né? A gente tem a história da peste negra, tem algumas epidemias locais, né? Exatamente, mas não algo tão próximo assim, e as pessoas tendem a relaxar, né? Se crises mais recentes o pessoal já relaxa, né? Eu acho que é até interessante a gente falar também, que eu sei que tu atuaste, na questão de Brumadinho, né? Porque Brumadinho também é uma situação que Mariana foi uma surpresa, né? Tomou as pessoas de surpresa. Brumadinho, na verdade, não foi acabou sendo uma crise muito pior, tanto em número de mortos e tudo, quanto até de credibilidade, porque as pessoas dizem, bom, tá, tudo bem, Mariana foi um acidente, né? Se poderia entender como um acidente e tal, mas passando um pouco tempo depois a dar um acidente nessas circunstâncias, eu acho que foi até para a empresa, para a comunidade, um choque muito maior, né? Pô, aconteceu de novo, né? Como, por exemplo, imagina uma segunda Guatequiz em Santa Maria, seria desastroso, né? Então acho que o tratamento é diferente, né? Uhum. Assim, eu tive a oportunidade de conhecer muitos bombeiros que o relato deles era esse, assim, quando eles se encontravam, né, nos espaços que nós estávamos, eles falavam assim, nossa, eu te vi em Mariana, né, eu atuei junto com a Samarco e agora eu tô aqui atuando pela Vale, né, então são colegas que de alguma forma se reencontram, né, em um momento Quanto tempo foi de diferença entre os dois? Eu posso ter anotado, acho que foram 4, 5 anos, se eu não me engano. Tudo isso eu achei que fosse menos, eu achei que fosse... Eu achei que não tinha sido 2 anos de diferença. Não, acho que foi mais... Pior que eu tenho aqui várias coisas, Samarco, vamos ver. Brumadinho foi 25 de janeiro de 2019. E vamos ver a Samarco... 2015. Tu vê, eu tenho presente ainda Brumadinho como se fosse recente. Então, Sim, Brumadinho, imagina quem estava mais próximo, né? Imagina quem era da região. Eu recebi uma ligação. Eu não sou boa nessas coisas. Acontece comigo também, acontece. Sim, então 2015, 2019. Brumadinho, na verdade, completou 1 ano, né? E foi muito interessante, assim, poder me perceber, né? Assim, enquanto alguém da linha de frente, me mobilizou muito, né? Eu fiquei muito... Enfim, acho que os rituais... Eu tentei me organizar aí em São Paulo, porque teve, enfim, um instituto que organizou todo um processo, né? Assim, de... Enfim, com as fotos das vítimas, né? E podendo pedir por justiça, enfim... E eu fiquei muito mal. Aquela semana, assim, foi uma semana muito difícil para mim, né? Ali no final de janeiro, assim. Eu fiquei 80 horas em Brumadinho. E essas primeiras 80 horas, assim, é exatamente isso, né? O contexto vai mudando, assim. No primeiro momento, era a listagem, né? Organizar essa listagem de quem estava trabalhando e de quem não estava trabalhando, né? Quem eram os terceirizados da Vale, porque não era uma certeza que nós tínhamos, porque como eles têm muitas empresas, a gente tinha uma listagem de nomes de pessoas que poderiam estar atuando aquele dia lá, mas não necessariamente, porque é a terceirizada. Sim. Então era um contexto muito difícil, né? Assim, porque a gente trabalhava muito com aquilo que não é palpável, os lugares do comando dentro da onde nós estávamos atuando mudavam muito rápido também, né? Sim. E obviamente também me causava muito desconforto, porque nós precisamos ser uns profissionais adaptáveis, né? A gente precisa ter um certo cuidado emocional também, até que ponto eu dou conta disso, né? Até que ponto, de alguma forma, eu tô conhecendo o meu limite
e que atuar aqui onde eu estou tá tudo bem, né? Eu sempre trago, né, um relato de... Eu já estava quase para ir embora de Brumadinho e me convidaram, então, para fazer o reconhecimento no IML de BH com uma família que eu estava muito vinculada mesmo, desde o início. Eu cheguei em Brumadinho no sábado de manhã, a barragem rompeu na sexta, e no sábado, assim, eu já estava atuando com essa família, e na segunda-feira à noite, então, me convidaram para ir, e ali eu vi, então, que eu não conseguia mais, assim, né, que já tinha dado um pouco do meu limite, Sim. Eu já estava muito cansada emocionalmente, eu parei de assistir muitas notícias também, porque como tu tá lá dentro da Vale, tu tem as notícias lá de dentro. Aí quando eu entrava nos sites de notícia, eu acabava sofrendo muito com aquilo, porque eu não sabia se era verdade ou não, né? Número de mortos, que o córrego do Feijão... Excesso de informação, né? Que é o que a gente está tendo agora também com a Covid, né? Tanta informação... E as televisões chegam a ter programa especial sobre a doença, acaba criando um estresse maior do que aquela história. Parece é uma sensação de que é pior do que poderia ser, né? A minha mãe, ela tem o costume de ver notícia criminal. Então, sempre quando eu vou em algum lugar, quando eu era mais jovem, quando eu ia em algum lugar, mas agora também, daí eu dizia, eu vou em tal lugar, cuidado que naquele lugar mataram, não sei o que, né? Porque aumenta a sensação do perigo, do risco, né? E é bem isso. Eu achei legal, eu achei muito legal quando tu falaste conosco que tu tá a tua sensação de sentir mal. Não que isso seja legal, né? Mas é que a gente às vezes pensa a visão que as pessoas têm, dizem, não, ele é médico, ele é psicólogo, que não tenha esse sentimento. Eu acho isso muito interessante, né? Que a gente, né? O ser humano vai ter um limite, né? Acaba tendo uma saturação em relação àquilo. Só aproveitando essa questão, como é que funciona, assim? Tu em Brumadinho, que tu atuaste por último, mais recentemente, tu chega lá e daí a quem que tu atende? Tu falaste que tinha uma família que te ligou mais, tem muitos psicólogos a mais, como é que funciona, como é que é essa divisão de tarefas, como é que funciona essa situação? Sim. Na verdade, a gente sempre fala que precisamos estar vinculados a uma instituição, né? Então, estar representando, ir como Cruz Vermelha facilitou, né? O que, obviamente, ir como Cruz Vermelha significa que eu banquei toda a viagem, né? Tá tudo certo. Peguei o primeiro avião daquela madrugada e eu cheguei lá, me apresentei primeiro na Estação do Conhecimento, que é uma entidade mantida pela Vale, né, que faz todo um trabalho com crianças e adolescentes. Não dá para negar que no primeiro dia era muito psicólogo, brotava assistente social, era muitos profissionais não identificados, né? Então, de alguma forma, precisou ter um certo filtro, né? Cheguei e me apresentei primeiro para o pessoal da Cruz Vermelha de lá, da Cruz Vermelha de Minas, por ter uma certa bagagem dentro do Departamento de Socorro e Desastre, que a gente tem um comando, né? Então, tem uma questão hierárquica, eu tenho que me apresentar para alguém. Então, eu cheguei para o comando da Cruz Vermelha de lá, fui muito bem recebida, e já me mandaram direto para o atendimento psicossocial. E lá, então, a gente começou a pensar em estratégias, né, de como atuar, principalmente quando saía a listagem. Né? Quando tu chegaste lá, então já tinha alguma coisa de estrutura. Já tinha cadastramento de voluntários. Isso foi feito por quem? Pela Vale ou pelo gabinete de crise. Isso aí, pelo gabinete de crise da Vale. Exatamente, eles que tinham toda a parte de gestão, né? Que é muito legal, assim, eu acho que quem gosta dessa área de desastre foi uma experiência incrível. Infelizmente a gente aprende no desastre, né? Mas a estrutura, assim, a sala que se tinha para fazer essas reuniões é bem SCI, né? Para quem
é da área de desastre, que é o Sistema Comando de Incidente. Então, eram folhas que tinha logística de suprimentos, logística de transporte, hotéis, eles estavam relocando famílias em hotéis, pessoas que não perderam familiares, mas perderam a casa, é outra demanda. Sim. Então, porque as perdas eram inúmeras, né? Então, Sim. aí às vezes uma família ficava separada em um hotel e o restante da família em outra. Então, era muito do nosso papel poder juntar essa família num momento de tanta fragilidade. Não dá para desmembrar, né? Pelo contrário, eles têm que ficar juntos. Sim, então, senão é mais um problema ainda, né? É mais um. Eu acho que deve, de alguma forma já tinham coisas acontecendo. Oi. Tá Oi, então, tá. Tranquilo. Tá. Então deu uma paradinha, mas faz parte da. Mas tá indo. E... Tá ótimo, tá melhor transmissão. E já, a coisa já estava organizada, assim, mas as coisas foram mudando, né? Por exemplo, nós tínhamos uma sala com voluntários, né, fazendo meditação. E era um espaço incrível, assim, né? Num primeiro momento, não tinha demanda. Tipo, sábado ninguém queria saber. Mas conforme foi passando os dias, na segunda e na terça, o pessoal já estava muito cansado. Tanto os familiares, na espera, né, da nova listagem que a Defesa Civil ia liberar, quanto nós. Tanto que eu sempre falo, assim, uma das práticas que eu comecei a fazer como autocuidado começou em Brumadinho. Porque eram voluntárias, tinham uns tatames, e nós fazíamos, enfim, as tal das técnicas de relaxamento, enfim, de respiração, que eu nunca parei, na verdade, para me aproximar disso. E lá era algo que me fazia bem. Eu gostava de estar naquele espaço, porque dentro do contexto de desastre, eu não tinha muito lugar onde chorar, onde botar para fora, né? Assim, dentro da nossa... de toda a disponibilidade emocional que a gente tem, eu precisava relaxar em alguns momentos. E esse relaxamento eu não tinha. Às vezes eu ia no banheiro, fechava a tampa do vaso só para ficar um pouco quietinha, assim. Aí daqui a pouco, como aquele banheiro, ele é usado pelos familiares que perderam pessoas, né, enfim, filhos, esposo, esposa, na valha, a pessoa entrava chorando. E aí eu ficava naquela, bom, eu vou ter que sair daqui, né, eu vou ter que acolher essa mãe que tá chorando pelo filho. Então, o banheiro, assim como para muitos é um lugar do tipo, bom, eu vou ficar aqui quietinho um pouco, me reorganizar, eu não tinha esse espaço. Não, né? Servia para isso também, sim. Não servia. E eu saía e começava a atender no banheiro mesmo, né? Ou, eu vou dar uma caminhada, porque o espaço era muito grande, né? Onde a Vale organizou esses atendimentos. Eu falei, bom, vou dar uma caminhada. E daí vinha a imprensa, né? Porque a imprensa, nesse momento, também acaba demandando muitas coisas. E aí eu acabava, tá bem, não vai ser aqui, porque, bom, temos um protocolo também de não darmos entrevista, de não sermos porta-voz, né? Em um momento como esse, então também tinha que meio que se esconder, porque senão eles ficam em cima, né? Sim, sim. Então, acho que faz parte da função deles ir atrás de informações, mas faz parte da gestão de crise também ter a centralizar informações, né? no assessor, né? De imprensa, né? Sim. Exato, eles tinham um porta-voz, exatamente. Exatamente. E a relação com as pessoas. Claro que em Brumadinho, tu é daqui, em Brumadinho não, mas já aconteceu de tu atender alguém durante uma crise e depois continuar como teu paciente na clínica, ou reformular, né? É a mesma coisa o atendimento de um paciente na clínica e um paciente, ainda que sejam ambos de uma crise? Não. Não é. Isso é uma compreensão que a gente tem. Se chama os primeiros socorros de emergência, na verdade, de psicológicos, né? Exato. Quando a gente vai falar de apoio psicossocial, a gente está falando de uma intervenção que ela fala muito daquele contexto, né? Que é justamente quando a pessoa ela não dá a crise, né? Vamos pensar na crise, né? Que nada mais é do que um evento, uma situação limite, né? Em que é insuportável viver aquilo e que a gente não encontra recursos para lidar.
Isso pode ser desde um término de uma relação, isso pode ser com a perda do nosso animal de estimação, isso pode ser a perda de um emprego, né? Essa crise que a gente chama é justamente quando a gente não encontra mecanismos internos e externos, muitas vezes, para dar conta. E aí é onde te dá aquela bugada, assim, tá, mas o que está acontecendo, né? Então, sim, atuar nesse momento, nesse pico da crise, né? Poder, de alguma forma, estar embrumadinho, sair a listagem e na hora ter alguém que fala que teu filho foi encontrado, mas ele tá no IML, isso a pessoa não, como assim, né? Então não é uma psicoterapia, não é algo interpretativo, e era muito interessante que muitos pacientes, enfim, vamos falar de afetados então, né? E tirar um pouco a palavra de vítimas, mas a gente usa vítimas e afetados. Muitos falavam assim, Bruna, sonhei contigo. Porque como a gente vivia 24 horas juntos lá em Brumadinho, às vezes eles iam para casa e quando eles voltavam, eles sonhei contigo. Eles me chamavam de gaúcha, na verdade. Eles falavam assim, sonhei contigo. Para ver como nesse contexto, bom, ok, ele teve um sonho, ele, de alguma forma eu apareci, né, dentro desse momento de relaxamento dele, né, nesse momento que ele consegue descansar, enfim, mas aquilo talvez na clínica fosse algo a ser trabalhado, né, se é algo que o paciente traz, se é uma demanda importante para ele, mas no momento de crise, estou embrumadinho, bom, talvez sim, ele vai sonhar muito tempo comigo, assim como eu tinha muitos sonhos com alguns deles, né, assim, eu acabei esquecendo o nome, isso é muito interessante, eu esqueci o nome de todos eles, né, de todas as famílias que eu atendi, acho também como uma maneira de defesa, porque o site da Vale, ele, agora não mais, mas ele era atualizado com o nome das pessoas que eram encontradas, quer dizer, encontradas não com vida já, né? Sim, porque até sábado à noite, acho que foi a última pessoa foi encontrada com vida, depois não mais, assim, então acho que foi dar uma defesa, assim, porque num primeiro momento eu buscava alguns nomes na listagem, né? Porque é isso, saber um pouco do fim da história, né? Saber se aquela mãe conseguiu enterrar os 2 filhos. Sim. Então, que eu acho que ainda faltam corpos a encontrar, né? Faltava em torno de uns 15 corpos. A última notícia que eu vi. Tá na finaleira já, né? Mas, enfim, eles pararam agora, lá em Brumadinho. Por causa da crise, do né? atual cenário. Exato. Exatamente. Mas sim, ainda tem corpos e ainda tem, enfim, muitos fragmentos também de corpos no IML, né? Que precisam de reconhecimento, enfim, então também é um contexto que a gente vai falar que é um caixão fechado. Lá em Brumadinho, na verdade, também era muito rápido os velórios. Eles duravam muito, porque era um cheiro muito forte e, enfim, as pessoas acabavam não demorando muito, assim, 2, 3 horas, né? Era caixão fechado. E eles logo enterravam aí o ente deles, né? Não era muito demorado, não tinha esse ritual de despedida. Enfim, como nós temos o protocolo, às vezes passa 24 horas velando, né, uma pessoa. Sim. Tu fala bastante em protocolo e eu acho que protocolos são importantes. Inclusive, a minha ideia é até escrever sobre protocolos. Mas o que tu chama de protocolo? Assim, o que é o protocolo? O protocolo é um papel que eles te dão pronto, esse aqui é o protocolo de tal coisa, o que tu considera o protocolo da tua atividade, né, na gestão da crise? Na verdade, a gente pode pensar que são construídos através da própria experiência, né, dos desastres, algumas instituições, enfim, a própria OMS agora está fazendo várias cartilhas bem interessantes, com um mínimo, assim, de informações, vamos botar assim, e de alguns possíveis encaminhamentos, né? Porque é isso, não dá para chegar e dizer, bom, vou fazer o que eu acho que eu bem entendo, né? Vou fazer o que dá... enfim, acho que aqui eles estão precisando de, sei lá. Bom, vamos pegar agora da Covid, né? Vamos distribuir álcool gel para pessoas em situação de rua. Bom, a gente pode poder pensar, né, o que está se pensando sobre isso para uma população que muitas vezes a necessidade é outra,
né? Uma população que não tem casa, não tem saneamento básico, não tem o alimento, né? E o quão relevante é o álcool gel para essa população. Arrecadarmos álcool gel para entregar para hospitais, para grupos que estão na linha de frente, isso é uma demanda, né? Sim. Mas será que é importante para essa... Ou a mesma coisa, vamos entregar cesta básica para pessoas em situação de rua. Tá, primeira coisa, onde eles vão cozinhar? Sim. Né? Então, tem coisas assim que o cenário ele vai nos moldando para pensarmos em algumas ações. Assim. Então, acho que nos debruçarmos sobre, de alguma forma, o que enfim, algumas classificações, né, vão nos dizer sobre uma linha de atuação. Eu não chego num lugar querendo dizer que existe uma fórmula e que a coisa vai dar certo. Né? Claro, sim. Mas sim que existem alguns caminhos possíveis, né? Sim. A própria Cruz Vermelha estava, enfim, muito engajada na ideia de nós construirmos uma cozinha para organizar marmitas para pessoas em situação de rua. Iniciativa muito bacana, muito boa, mas conforme a gente vai se aproximando de outras pessoas, né, e de outras instituições, a gente vai vendo que essa população, de alguma forma, está assistida. E que, de outra forma, a gente pode contribuir para essa instituição que já está engajada. Sim, né? sim. Que a gente possa contribuir e agregar. Porque, bom, a gente foi ver na própria região de Porto Alegre que existem várias instituições que seguem fazendo essa ideia da marmita, né? Já é algo que muitas instituições já faziam sem o Covid, né? E agora, sim, então, seguem fazendo. E de repente, apoiar essa instituição, né? Perfeito. Auxiliar ou aproveitar, se for para distribuir álcool gel, distribuir ali na entrada do refeitório, né? Exatamente. Assim, e é isso, né? O cenário vai nos moldando. E foi algo que eu levei para o gabinete de crise da Cruz Vermelha, né? Bom, mas será que é uma demanda nossa? Porque nós não temos cozinha industrial, nós teríamos que construir. O que vai gerar também um tempo e uma demanda. Aí eu falei, bom, por que não nós agregarmos? A gente conseguiu algumas parcerias. A nossa mais recente é com uma OSC, que fica ali na Vila Planetário, Misturaí, e que, de alguma forma, é uma instituição que já vem fazendo marmitas e que a gente consegue agora pensar, inclusive, em campanha do agasalho, campanha para cobertores, né, para esse momento de frio que está chegando. Então, de alguma forma, a Cruz Vermelha também entra não como uma linha de frente de poder construir todas as ações, mas sim de poder somar com outras instituições, né? E essa foi uma das questões. Bom, por que nós montarmos uma cozinha se já tem ONGs fazendo, né? Está sendo muito bacana a experiência. Isso é uma situação que a gente vê que acaba acontecendo em risco, né? Se não existe, como existia em Brumadinho, um gabinete de crise, acaba todo mundo correndo de um lado para o outro, daqui a pouco vários fazendo a mesma coisa e ninguém fazendo alguma situação básica, né? Alguma outra coisa que poderiam estar fazendo de forma básica. O protocolo, então, ele serve para isso, né? E também para evitar também algumas atitudes, né? Eu sempre falo da questão de tomada de refém, né? Então, se não observa um protocolo, né, adequado na tomada de refém, pode acontecer uma situação desastrosa, né? Às vezes a atitude é óbvia, mas se tiver alguma dúvida, se não sabe o que vai acontecer, cumpre o protocolo, né? Ninguém vai se incomodar por ter cumprido o protocolo. Até se pode pensar depois, não, mas aqui a gente poderia ter mudado, quem sabe o protocolo deveria ser assim, assado. Por exemplo, me parece, daí é uma opinião minha, que a OMS exagerou no recomendar que não se usasse máscara, né? Eu acho que foi acho que é exatamente a quebra do protocolo, porque a máscara mal não poderia fazer, né? Eu acredito que não. E eles deram até a entender que a máscara poderia ser prejudicial, depois voltaram atrás. Quantos não pode ter se contaminado por observar uma orientação, né, inadequada da OMS? E que são as divergências que qualquer situação extrema tem. Assim, isso também foi algo que eu fui aprendendo na prática. Brumadinho tinha briga de defesa civil municipal com defesa civil estadual e eram muitas brigas. A gente tem briga de território, a gente tem briga de beleza. Então, assim, é muito interessante poder pensar que nem sempre a comunicação está ao nosso favor, né?
Então, sim, daqui a pouco uma instituição está falando uma coisa, a outra está falando outra, né? Um ministro fala uma coisa, né? Então, sim, daqui a pouco uma instituição está falando uma coisa, a outra está falando outra, né? Um ministro fala uma coisa e o outro fala outra. Então, tem isso, né? Que fala desse filtro. Então, tu que tem mais experiência, não é um privilégio nosso ter tantas autoridades querendo puxar e dizer que sabe a solução. Não, isso acontece dentro das instituições e eu acabei vivendo isso muito em Brumadinho, assim, tá, mas hora é uma coisa, hora é outra. Brumadinho, querendo ou não, acho que foi uma experiência pessoal, assim, né, de algo de eu vou ir, eu quero essa história para mim, assim, e de muito conhecimento no sentido de o momento que eu fui embora, como eu contei antes, né, quando me convidam para fazer reconhecimento com uma família e ali eu percebo que eu não vou dar mais conta e que eu precisava ir embora, né? E a minha saída foi muito linda, assim, me toca muito lembrar, porque muitos pacientes, muitas pessoas me levaram até o carro e me deram tchau, e eles sabiam que eu ia embora. Esse é um cuidado, é um protocolo que a gente tem, porque como eu não sou uma psicóloga local, fazer o acompanhamento da rede, ela é muito importante. Então, toda a família que eu acabava acompanhando, aquela angústia, né? De não chegar a nova listagem, quando chegar não tá o nome do seu filho, né? E poder seguir acompanhando aquela família, acabei que me mobilizava muito, né? Me tocava muito isso. E eu sempre deixei muito claro para eles quando eu ia embora, né? Que ia chegar quarta-feira e que eu ia me despedir. E daí passavam as noites, eles perguntavam, né? Ah, mas amanhã a gente vai se ver? Eu falei, sim, amanhã eu vou estar aqui te esperando, né? Eu marcava isso, né? Amanhã eu tô aqui, amanhã eu tô... E eu sempre estive nesses dias. E ir embora foi algo que, enfim, eu voltei muito feliz, né? Assim, dentro do possível, do que era para ser feito. E muito mobilizada, muito tocada por essas pessoas que me levaram até o carro, que me abraçaram e agradeceram. Me convidaram para voltar, para comer o pão de queijo mineiro, sabe? Então, sim. Mas aquilo falava de um autocuidado, né? Eu não ia estar mais beneficiando nem a eles e nem a mim ficando, né? Eu não sou nenhuma heroína que eu vou ficar um mês lá e vou dar conta de tudo, né? Esse é um tema que é muito importante. Eu como juiz do trabalho, né? Eu tenho visto médicos com com cicatriz de usar máscara durante muito tempo, desgastados, e eu fico preocupado, né? Porque se é uma doença que atinge a baixa imunidade, a pessoa fica sobre a jornada, além do tempo, né? Acaba se ficando muito mais suscetível, uma por causa do cansaço e outra porque a pessoa fica mais distraída também para a doença, né? Então eu acho que é importante e eu vejo isso um pouco nos nossos trabalhadores. Os trabalhadores se dão muito para o trabalho e acabam esquecendo um pouco de si, né? E isso não é bem. Imagina se tu ultrapassa as tuas condições e fica lá, né, trabalhando. Daqui a pouco tu não está ajudando, pelo contrário, daqui a pouco tu pode ser uma crise, né? Então a pessoa tem que saber reconhecer os seus limites. Parabéns, isso aí eu acho muito importante. E eu acho também, Jorge, que é importante compartilhar que mais do que nós nos conhecermos também é conhecer nosso grupo de trabalho, né? Isso foi algo que eu também comento, né? Eu senti que poucos dos colegas que lá estavam psicólogos, tirando os da Cruz Vermelha de Minas, que daí já vem num contexto de desastre, poucos tinham esse cuidado com a equipe, né? Tu tá bem, tu te alimentou, né? Eu sempre conto assim que eu demorei muito tempo para ir no banheiro para fazer xixi porque eu não tomava água. A gente perde um pouco desse senso que tu fica mergulhado, tem atendimentos. E eu demorei muito, assim. Eu lembro que eu demorei mais de 10 horas para fazer o primeiro xixi, porque eu não estava, enfim, ingerindo líquidos. E, obviamente, meu corpo não estava mais respondendo. Sim, já dá dor de cabeça, já fica... Exato, assim, porque Brumadinho foi isso. Foi uma situação extrema que eu também estava vivendo aquilo. A gente sempre diz que, enquanto colegas profissionais de saúde, nós também somos, de alguma forma, afetados com aquilo. Então, também era muito dolorido quando uma mãe chegava e dava o nome de 3 filhos que estavam na barragem.
isso também me mobilizava de alguma forma, né? Então, conhecer a equipe é muito importante, assim. Por mais que eu esteja em algumas linhas, agora linha de frente, seja em alguma instituição, seja na própria Cruz Vermelha, acho que passa disso, né? A gente tem que conhecer. Isso é construído, né? Isso é um vínculo que a gente constrói com o nosso colega de trabalho. E a falta de especialistas também, eu não sei, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul tu é uma das poucas especialistas de emergências, né? Eu não sei como é que funciona isso na própria faculdade, se tem uma disciplina específica, né? Porque acredito Eu tive a sorte de ter, mas eu sei que a maioria das instituições que acabam chamando, assim, enquanto Cruz Vermelha, não tem nenhuma disciplina específica. Geralmente eu vou, assim, na semana acadêmica, sabe? Algum evento, mas não tem disciplinas mesmo. Aqui no Sul, a gente tem a Melissa Couto, que é uma psicóloga sensacional, que é minha colega de Cruz Vermelha e atuou em Brumadinho. Ela atuou em Brumadinho, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas depois. Ela foi já com... Nem se encontraram lá, então. Nós não nos encontramos. Ela atuou também na KIS, ela que fez todo o gerenciamento do apoio psicossocial. É uma referência que nós temos, assim. Em São Paulo, a gente tem a Maria Helena Pereira Franco, que é, enfim, um dos melhores cursos que nós temos hoje, falando do nosso país. Tem todo um instituto que dá esse treinamento, enfim, inclusive com questões práticas também. Então, eu acho, tem alguns nomes que estão surgindo, colegas de Cruz Vermelha que vêm estudando, né, que vêm se apropriando cada vez mais, assim. Tem um evento também muito legal, que é pela UBA, pela Universidade de Buenos Aires. Eu já fui 3 anos seguidos nele, que é um simpósio internacional de urgência, emergência e desastre, não só para psicólogos, mas para profissionais de primeira resposta. Ele é gratuito, né? Então, assim, já fiz várias de voltar de ônibus, de passar. Geralmente ele é em novembro e ele acontece na Universidade de Medicina. E é incrível, sempre com ótimos profissionais, representantes de outros países também, e que é um momento de uma construção, assim. Enquanto colegas, a gente senta junto e conversa. E ali eu sento com o bombeiro, eu vou sentar com o assistente social, eu vou sentar com o médico, né? Sim. Isso é muito rico, né? Quando, de alguma forma, dentro de uma situação extrema, a gente consegue ter uma equipe multidisciplinar. Porque eu acho que isso é essencial, né? Eu acho que isso é essencial na gestão de crise, né? O bom gerente de crise, o bom gerenciador de crise, ele tem uma boa agenda, né? Porque, né, se eu fosse gerente de crise, tu, por exemplo, ia estar encabeçando os psicólogos, né? Mas a gente tem que ter nomes, né? Ó, quem é que eu vou chamar, né? Ó, né? Então aconteceu tal situação, né? E a gente tem um costume, uma crença, talvez, de que assim, eu não posso me preparar para a crise, senão ela vai acontecer. É exatamente o contrário, né? A preparação para a crise, que é o que a gente vê agora com a Covid. Se a gente não tivesse mais ou menos se preparado, feito esse lockdown que a gente está feito agora, que nós fizemos agora, né, a crise poderia estar muito maior. Né? Então, se preparar para a crise, fazer listas, fazer um brainstorm de possibilidades, acaba, em muitas ocasiões, para empresas ou para instituições, acaba até gerando algumas oportunidades ou percebendo algumas falhas da empresa para evitar. Né? Imagina se lá em Minas se tivesse feito maiores preparações, né? Talvez não tivesse crise, tu não teria essas histórias de Brumadinho, né? Que tu também não ficaria triste de não ter essas histórias, né? Assim, a gente aprende, enfim, acho que acho que o preparo, ele é fundamental, né? Acho que a gente tem um certo know-how, a gente poder construir, porque é sempre assim, né? A gente vai trabalhar em tempos de paz, né? Então, em tempos de paz, a gente vai estudar, a gente vai propor cursos, né? Na própria Cruz Vermelha, assim, de organizar cursos de morte mútuo, apoio psicossocial, de trazer pessoas referentes na área. Então, em tempos de paz, é quando a gente tem que, literalmente, vender guarda-chuva, assim, né? Para quando vem, né, a coisa, quando algo acontece, quando uma barragem rompe, quando uma pandemia, enfim, se coloca, a gente já tem um mínimo organizado, as famílias já... É a mesma coisa quando a gente for falar de prevenção, né? Bom, as pessoas estão morando numa zona de risco,
né? Tem que ter um trabalho preventivo, porque alguma coisa vai... Há pouco tempo a gente teve, né, sobre a questão dos locais da... Foi em São Paulo ou foi no Rio que teve aquela... Foi São Paulo, não foi? Eu acho que foi no Rio que teve desabamentos, né? Eu acho que foi no Rio, mas não me lembro, não tem muito claro. Exato, e que daí a gente vai falar, bom, mas né, como a gente pode poder pensar, poder articular com cenários que vão aparecendo, e bom, a pessoa já está morando numa localidade que não é adequada, né? A Defesa Civil já fez as suas colocações, mas as pessoas precisam, porque de alguma forma é ali que elas estão, é ali que elas construíram, né, a sua história. E como se dá essa saída, né? De que forma a gente pode, enfim, pensar e às vezes são locais que já teve há 20, 30, 50 anos alguma coisa, né? Que daí a memória das pessoas acaba não recordando a memória social, né, e acabam se colocando num local que já é perigoso, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem o nosso Muro da Mauá, que eu, por exemplo, nunca vi nenhuma enchente, né, na minha existência, mas nós temos o Muro da Mauá exatamente para evitar que aconteça uma enchente como aconteceu lá em não sei que ano. Então é o tipo de coisa que acaba se ressaltando por essas questões. Enfim, quando tu fala de estar terminando, é um assunto que tu sabes, porque tu já me escutou também em outro momento, e eu gosto muito de compartilhar e de alguma forma de poder construir junto, né? Acho que só vai fazer mesmo sentido essa atuação, não só da psicologia, né? Não a psicologia como um saber único, né? Mas a gente tem que poder, sim, estar dentro de um centro de treinamento de bombeiros, com o pessoal do resgate, né? A gente tem que estar circulando pela parte... Oi, fala. E nós do direito também temos que nos preparar para isso, principalmente da tribunais, porque muitas vezes a gente conseguiria, né, tanto presente, a gente consegue até prevenir alguns litígios, né? Então eu tenho tentado incutir isso na minha organização também, para a gente também ter, né, algum preparo para essas crises. É sempre importante, sempre acrescenta para a instituição. Eu achei muito interessante. Eu acho que eu saí eu acho que me tiraram da lista porque eu não compareci na lista da Cruz Vermelha. Vocês tinham me convidado para alguns eventos, eu tinha anotado na agenda, acabei não podendo ir, mas mas pode me incluir de novo. Com certeza. Que eu acho muito interessante. E esse da UBA eu acho que é uma dica interessantíssima também. Muito. Até para o pessoal da gestão de crises, né, o pessoal que eu tenho um grupo também com o pessoal que foi comigo que eu conheci na MIT sobre gestão de crise. Eu vou passar para ele essa sugestão, né? Ainda mais que é mais próximo do que os Estados Unidos, agora na Argentina. Não, com certeza. E além de ser gratuito, ele é geralmente ali no feriado de 15 de novembro. Geralmente ele cai no 15 de novembro. Legal. Certo. Se tu puder, Com certeza. Eu até ia comentar, não sei como as pessoas entram em contato contigo, mas eu tenho bastante material que está atualizado da OMS sobre o Covid. Sobre como seriam os atendimentos remotos, como a gente pode pensar no apoio psicossocial, como a gente pode pensar na questão do estigma, né? Porque tem profissionais que não conseguem retornar para casa e de alguma forma tem esse distanciamento do tipo, ali vem alguém que pode ter a doença. O pessoal, né? Sim. Criar um estigma social e a gente sofre isso. Quem está na linha de frente é muito interessante, porque tu convida alguém para vir na tua casa e... Não, obrigada, porque eu sei que tu estava lá na comunidade tal, fazendo sim. Tem um estigma social, né? A gente sabe que os profissionais estão percebendo, sim, que há esse distanciamento. Então, eu tenho bastante material bacana, enfim, se as pessoas se interessarem, eu posso encaminhar também. Aí eu acho que eu não entendo muito. Interessa sim que eu boto no blog, boto nos meus grupos, ali o pessoal, a gente divulga. E já vamos aproveitando também, eu não sei se o teu Instagram é público ou é privado? Não, ele é privado. É privado? Ele é privado. Só se tu quiser. Não, se tu quiser, se tu quer ganhar seguidores, eu
Eu, por exemplo, tive sorte de tu me aceitar como seguidor, mas as pessoas, de repente, tu pode querer divulgar a tua atividade. Não, pior que ele não é profissional, assim, ele é bem pessoal, Certo, assim. certo. Eu Mas a Bruna tá no LinkedIn, né? No LinkedIn que eu te achei. Sim, isso Tá, aí, é verdade. então quem quiser contratar a Bruna, então, ali no LinkedIn tem... Não, ou consultar com a Bruna. Não, quem quiser justamente contribuir e agregar a equipe será muito bem-vindo. Acho que, de alguma forma, é a gente poder falar cada vez mais de situações que estão acontecendo, né? Não é algo que há um tempo atrás acontecia, enfim, 11 de setembro, né? Era longe, né? O Ebola era longe, né? Sim. E agora não, agora... Com a globalização as coisas se aproximaram, né? As barragens rompem, a Boate Kiss pega fogo, né? Nós estamos numa pandemia, então, enfim, que a gente possa agregar, contribuir e, enfim, que contatem sim para entrar junto e a gente poder construir um grupo bem bacana de trabalho. Tá certo, parabéns, tu é sempre muito simpática, agradeço bastante a presença, vamos ver se a gente faz algumas outras no futuro, tá? Sem tanto desastre daí, né? Eu repito daí. Exatamente, não, para a gente fazer de repente até né, como é que se faz, né? Como é que se faz um preparo, como é que se faz o atendimento. Eu passei pro pessoal da psicologia também, os meus ex-colegas, que eu tranquei a disciplina, o pessoal também está assistindo, né? Então, mas muito obrigado, Bruna, foi excelente. Espero ter o material, então, que eu vou divulgar, então. Com certeza. Tá em seguida. Muito obrigada pela atenção, obrigada pelo pessoal que de alguma forma se interessou na temática, né? E sim, eu vou te mandar agora em seguidinha. Acabei de ver que alguém escreveu aqui. Esses corações é porque o pessoal tá gostando? Esses corações é que o pessoal tá gostando. Claro que de ti, né? Pra mim ninguém manda coração quando eu falo. Ah, entendi. Que bonitinho isso. Tá, a gente vai fazer mais vezes, então. Então tá. Tchau, tchau. Até obrigado, mais, boa noite. Boa tchau, noite para quem assistiu. Tô vendo a Andréia, a Vivi, a Ingrid, vamos ver quem mais. A Beth está assistindo aqui, a Beth que foi a nossa, era minha colega de trabalho, minha colega de profissão e minha colega de psicologia está nos assistindo aqui também. Andréia, Gabriela. Ela também estava no grupo aquele dia? Tava. Era a Beth e eu, isso. Bom, então tá. Tchau, obrigado e até a próxima. Até mais.